Fala galerinha, tudo beleza? Tudo jóia? Então vamos fazer o teste aqui, né, do 840 com o driver D200 para a gente ver se ele vai tocar certinho, sem o capacitor, somente com o corte do amplificador. Eu já vou começar o vídeo aqui, porque vai ser um vídeo um pouco longo, porque eu vou ter que dar algumas explicações, mostrar tudo que eu vou utilizar aqui para a gente fazer esse teste, né? E aí o vídeo vai ficar um pouco longo, então eu já não vou me prender aqui a algumas coisas para a gente já adiantar um pouco esse vídeo aqui, tá joia? Então acompanha aí até o final o vídeo, tá joia? Vamos lá. É isso aí pessoal, então vamos lá, né? Vamos aqui fazer os testes. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu vou estar utilizando aqui, tá? Vou desconectar o cabo aqui da bateria da câmera, tá? Vou mostrar para vocês aqui os aparelhos que eu vou estar utilizando para a gente fazer esse teste aqui, tá joia? Então a gente vai estar utilizando aqui, né, um 840 da Roadstar, que vai ser o nosso exemplo aqui. Eu estou usando um player da Pioneer, uma fontinha para alimentar o player da Pioneer, uma fonte Taramps para alimentar o amplificador. Para evitar qualquer nível de ruído, eu aterrei essa fonte com a Taramps ali, tá joia? O aterramento é o mesmo, simulando como se fosse o mesmo ponto de uma bateria, tá? Nós vamos usar aqui o notebook, porque eu tenho um programa Smart dentro dele. A gente vai estar usando o Smart para fazer a verificação da curva de resposta desse amplificador. A minha placa de áudio da Behringer, né? Porque ela é quem vai me acoplar o amplificador ao meu programa Smart. Estou usando uma carga resistiva, tá? Para evitar qualquer tipo de flutuação na saída deste amplificador. Lembrando que esse teste que a gente vai fazer aqui, galera, é com o amplificador canal 1 e 2 em bridge, tá? A gente vai estar ligando os dois canais juntos. Esse módulo vai estar mandando a potência para a corneta ali em bridge, ok? Vamos estar utilizando aqui o osciloscópio, certo? E também um multímetro TrueRMS, tá joia? Para fazer a aferição da tensão que a gente vai mandar para o driver. Eu já fiz os cálculos, tá galera? A gente já fez os cálculos ali e é 14,7 volts que a gente vai estar mandando para esse driver aí, devido à especificação que eu vou mostrar agora para vocês no manual, tá? Então, antes de mais nada, tá? Antes de você montar qualquer sistema de som, qualquer aparelho ou coisa, você primeiramente tem que saber quais que são as características do driver, do alto-falante, tudo e tal. E com isso a gente tem que, para tirar o máximo proveito do transdutor, né, que é o alto-falante, sem ter o perigo de danificar ele também. Então por isso, galera, que eu aconselho vocês, sempre que for montar qualquer coisa que seja, leia primeiro o manual. Seja amplificador, seja o player, seja um driver, um alto-falante, pegue o manual, leia o manual do fabricante. É muito importante, tá? Você sempre lê o manual do fabricante. Então o primeiro passo antes de a gente fazer qualquer coisa aqui, ó, a gente vai primeiro observar o manual do fabricante, certo? Vou dar um zoom aqui. Então vamos lá, que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, que é uma coisa interessante, que é os termos aqui de potência aplicável, máximo de potência que esse driver suporta, porque a gente sabe que alto-falante não dá potência, ele suporta potência, tá joia? Então vamos lá, a gente vai pegar essa norma aqui, que é a usada hoje em dia, né? A NBR 10303, e o corte mínimo que o fabricante recomenda nesse driver é 12 dB por oitava, 500 Hz. Ah lá, 500 Hz, tá? 12 dB por oitava. É o corte mínimo que esse fabricante recomenda. Eu particularmente não uso esse corte. Para drivers pequenos, eu uso um corte de 1 kHz para cima, para garantir uma melhor segurança do driver no funcionamento. E também a sonoridade nessa frequência dos drivers pequenos me agrada bastante. Já drivers grandes, 405, 450 trio tal,
eu ainda não corto em frequências baixas. Eu corto de 700 Hz para cima, tá? Então vamos lá. O que eu queria mostrar aqui para vocês é o seguinte, ó. Vamos ver se vai pegar direitinho aqui na câmera, né? É o termo aqui, galera, da potência, tá vendo? A potência com crossover 12 dB por oitava. E aqui nós temos o crossover ativo e o passivo. O que entra no crossover ativo? Processador, tá? E esse crossover do módulo aqui, que também é um crossover ativo. Esse crossover do módulo é um crossover ativo, tá bom? O que é passivo? Passivo seria o capacitor e também aqueles com capacitores e bobinas, um circuito mais elaborado de divisor de frequência, tá joia? Então o capacitor ele entra aqui e o divisor de frequências e o módulo quando você usa sem capacitor, no caso que a gente vai fazer isso daqui usando o crossover ativo desse módulo, é o ativo, tá bom? Veja então as diferenças aqui de potência, tá? Eu não vou entrar aqui nesse mérito para explicar por que dá essas diferenças, que jeito que é feita essa medição, porque é uma coisa um pouco complicada e demoraria muito nesse vídeo, tá? Mas vamos lá. A norma NBR 10303 em corte 50 Hz, 500 Hz. Potência RMS no crossover ativo 27 watts, que esse driver D200 suporta, que vai ser o nosso exemplo, tá? Aqui nós estamos fazendo com driver D200. Crossover passivo, que seria um capacitor 50 watts, tá? Então aí você já tem que prestar atenção na hora de montar o som. Se você vai montar só com o capacitor, ou se vai montar com um divisor de frequências, um crossover ativo, tá? Um processador, um crossover no módulo, sendo ativo é aqui, ó, tá? Você tem que observar essa potência. Sendo passivo é essa potência, tá? Então vamos lá. Seguindo essa característica dessa potência aqui, que é os 27 watts, eu fiz todo o cálculo e achei aquela tensão que eu mostrei para vocês, que é 14,7 volts, que a gente vai mandar para esse driver aqui, tá joia? Então vamos lá. A gente já está por dentro desse aqui, a gente já especifiquei para vocês como que a gente vai fazer essa medição e a gente já olhou o que o manual diz pra gente. Então vamos partir agora para outra tela aqui, ó. Isso aqui, galera, eu vou abrir a tela aqui agora, tá? É o Smart, tá? Esse aqui é um programa de medição que a gente usa. E aqui tá a minha placa acoplada, o meu módulo, né? Mandando um sinal elétrico ali. E a gente vai conferir agora se esse crossover desse módulo realmente ele condiz com o que ele fala aqui na frente, que ele corta de tanto e corta tanto, para a gente poder fazer um corte seguro nesse driver, sem ter o perigo de queimar ele, tá? Então observe ali na tela do computador, tá? Ah lá, observe na tela do computador. Eu tô com o meu módulo aqui funcionando. Aqui é um sinal pink noise que eu tô injetando, tá? Veja que eu vou pôr o módulo aqui em full. Eu coloquei o módulo em full, tá? Então olha ali na tela do computador que o sinal ele tá passando por completo. O pink noise é um ruído rosa de frequências planas aqui, tá vendo, ó? Então esse aqui é o meu ruído rosa. Não tem nenhum crossover ativo. Do jeito que o meu player tá mandando, não tá entrando ali, tá? Agora eu vou ativar o crossover do módulo. Veja que deu o corte lá já, tá vendo? Caiu, olha lá. Esse aqui, galera, é o corte mínimo dele. Vamos ver então quando ele vai aqui, tá? Fazendo a aferição aqui em 3 dB por oitava, que eu vou fazer a minha aferição, tá? E menos 3 dB. Ah lá, em menos 3 dB ele está cortando 79,1 Hz. E ele fala para nós que corta em 80. Tá certo? Beleza. Tá confirmando o que o fabricante fala. O nosso crossover aqui do módulo tá cortando sim. Agora eu vou mexer na chave dele aqui e vou elevar ele ao máximo de corte. Olha que a minha onda ali embaixo, olha que o meu sinal ali embaixo ele tá cortando, tá vendo?
Vamos ver agora então qual que é o corte, né, que ele vai aqui, tá? Vamos ver aqui, tal. Ah lá, ele tá indo a 1.402, ou seja, ele tá indo em 1.400. Ele diz que corta em 1.200, tá cortando um pouquinho acima, legal, tá bom, tá? Lembrando, galera, que todo instrumento de medição tem falhas, pode ter uma variaçãozinha aí, tá jóia? Então, pode ter uma variaçãozinha aí, de mais, de menos um pouco, mas isso aqui é pra gente já ter uma referência legal. Então, a menos 3 dB, 1400 Hz, tá joia? Esse amplificador, esse crossover aqui tá cortando. Então, ok, quer dizer que é um crossover que atua bem, é um crossover que atua legal aí pra gente trabalhar com drivers, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte: eu gosto de cortar em 1 kHz, é o que eu gosto de cortar. Então eu vou posicionar esse meu crossover do módulo aqui, certo? Em 1 kHz, que é a frequência que nós vamos utilizar aqui para fazer o corte desse driver, tá? A menos 3 dB. Então vamos lá. Eu quero ver o meu sinal aqui a menos 3 dB. Ah lá, galera, menos 3 dB, eu acertei de primeira, mas não é fácil assim não, tá? Menos 3 dB, 1 kHz certinho. Eu acertei aqui de primeira, tá? Demos sorte. Então, 1 kHz, menos 3 dB, 1 kHz, é o nosso corte, tá? Veja aqui aonde ficou, ó. Olha aqui a chavinha do módulo, a setinha onde ela tá ficando, mostrando para nós que ali tá 1 kHz, certo? Que é essa onda que a gente vai usar ali, tá? Então agora eu vou, né, retirar aqui agora eu vou retirar agora aqui a minha placa de áudio, porque eu vou injetar um sinal aqui no meu player para mim achar essa tensão que a gente vai jogar em cima do driver. E eu não posso fazer isso com a minha placa ali conectada, porque eu vou mandar uma tensão grande nela e ela vai queimar, né? Então eu vou fazer essa retirada aqui, tá? Desse cabo aqui. E a gente, lembrando que a gente tem uma carga resistiva para não ter nenhuma flutuação na tensão de saída aqui do módulo, tá? Eu vou fazer isso aqui agora, né? Fazer essa retirada aqui do cabo para a gente colocar uma frequência aqui para me fazer o ajuste aqui no módulo de 14.7 volts, que é a tensão que nós vai alimentar o driver, tá bom? Beleza, então já fiz aqui a conexão, deixei a minha carga aqui, tirei a minha placa que estava aqui, né, para não ter perigo de queimar ela. E agora a gente está fazendo uso do osciloscópio e eu estou injetando uma onda ali senoidal. Estou acompanhando ela aqui no osciloscópio, a onda está perfeita, está limpinha. E no multímetro a gente vai acompanhar a tensão que nós vai mandar para o driver, que é essa tensão que eu já calculei ali para mandar aquela potência com segurança para o driver, 14.7. Lembrando que o nosso amplificador tá em bridge ainda, canal 1 e 2 juntos, tá joia, galera? Então vamos mexer agora no controle de ganho, tá? Que é o controle de ganho aqui do módulo. Então vamos levar essa potência aqui para 14.7. Lembrando que a gente está com a carga resistiva ligada ali para não dar nenhuma flutuação. Vamos voltar um pouco, passou. Vamos voltar um pouquinho, tá? Se ficar um pouquinho abaixo é até melhor, tá, galera? Protege mais até. Mas a gente aqui quer fazer o teste com 14.7. Vamos ver se a gente... Pronto, 14.7, olha lá, beleza. Se eu tivesse num processador de áudio, eu já ia limitar isso daqui, tá? Se eu tivesse aí, vamos baixar um pouquinho. Aqui. Beleza, olha lá, 14.7, dando uma pequena variada. Pode ser a tensão de oscilação da fonte com ele, essa pequena variação acaba saindo mesmo, tá? Pequena oscilaçãozinha, né? Isso daí vai ser normal de acontecer, tá? Estabilizar mais um pouquinho aqui.
Pronto, e 14.7. Galera, então é o seguinte, se eu tivesse um processador de áudio aqui, eu já ia fazer o limiter dele nessa tensão. Eu já ia limitar o processador de áudio nessa tensão aí dos 14.7 volts, tá vendo? Mas nesse caso aqui a gente não tem o limiter. Então a gente vai fazer através do multímetro aqui, tá joia? Lembrando que o meu player, tá? Ele tá no volume 50, ó. Eu coloquei meu player no volume 50, tá? E o módulo tá em bridge. O módulo tá em bridge e o meu player tá no volume 50, tá joia? Agora eu vou fazer a ligação do driver aqui. Eu vou desligar a minha carga resistiva e vou ligar o driver aqui agora e a gente vai colocar música ali pra gente ver, tá bom? Então, galera, olha aqui. A senoide 14.7, né? Tá ligada aqui ainda. Eu vou desligar e vou ligar o driver direto aqui, tá joia? Não vou fazer corte, não vou fazer nada para vocês verem que realmente eu tô ligando direto o módulo aqui. Eu tô ligando um driver direto nesse módulo, só com o crossover do módulo, tá? 50 volts, certo? E 50 volts é 50, o volume 50 do player e o módulo em bridge. Então tô ligando aqui sem cortes, fio da corneta, tá? Aqui tá o nosso driver, sem capacitor. E eu vou ligar aqui agora. Certo? Tá aqui o nosso driver, sem capacitor, o cabo dele vindo aqui, ligado em bridge, tá? Olha aqui o bridge dele. E eu vou mudar aqui, vamos pôr uma música, certo? E eu vou levantar esse player aqui pro volume 50. A melhor qualidade você só encontra no Load CDs.
É isso aí, galera. Viram aí? Eu fui até o volume 60 do player, módulo em bridge, tá? 60 do player. Ó, cornetinha, tranquilo. Tranquilo, não tem cheirinho de nada. Sossegadinho, tá joia? Trabalhou beleza e tranquilo, tá? Galera, esse aqui é apenas um teste que a gente tá fazendo, né? Eu já trabalhei com o driver assim, sem capacitor, sem nada, nesse corte no carro, por muito tempo, tá? Mas galera, eu não recomendo fazer isso daí se você vai fazer isso pro cliente às vezes. Por quê? Sem módulo, sem nada. Porque às vezes o cliente não vai respeitar e não vai saber às vezes trabalhar direitinho com o módulo, né? E aí acaba dando de queimar o driver, queimar as coisas. Então, o aconselhável é: use capacitor 22 micro por 100 volts ou por 250 volts, que é o corte de aproximadamente 1000 Hz, né? E ou use o capacitor 47 por 100 mesmo, né? Para segurar a tensão contínua no caso de faltar uma bateria, alguma coisa no carro, uma distorção, e utilize o crossover passivo. É o que eu recomendo para o pessoal. Lembrando que crossover 12 dB por oitava, o sinal é invertido de fase, tá joia? Então isso daí é o teste que a gente queria fazer, provar que funciona, provar que não queima, trabalha beleza, tá joia? E hoje, galera, lembrando, é essencial, processador, tem que ter, porque aí você pode usar o limiter, montar o som para o seu cliente com bastante segurança, tá joia? Mas o crossover do módulo funciona, trabalha perfeito, dá um som limpinho como vocês viram, tá muita pressão, tô com o ouvido zumbindo aqui, e a gente foi no volume 60 ali no player, tá? Eu regulei para 50, mas eu quis ver até onde ia mais, e a gente conseguiu ir até os 60 sem problemas, visto. Então, galera, dois adentros aqui que eu quero falar para vocês. A primeiro foi a questão da tensão que a gente mandou em cima do driver, né? Que foi medida com um sinal senoidal ali e aferida pelo multímetro, e eu fui até o volume 50 do player, tá? Esse volume 50 era o nosso a referência ali, tá joia? Não poderíamos ultrapassar aquilo ali para o bom funcionamento do driver a longos períodos de tempo. Eu resolvi levar o volume até os 60, né? Para vocês verem que o sinal vai limpinho tudo e que o crossover aqui é um crossover muito bom. É um crossover que funciona bem e dá um sinal limpo e puro. Então a gente poderia levantar mais o volume, porém foi só uma demonstração. O driver não suportaria por muito tempo aquela potência lançada nele, tá joia? Então foi só para vocês verem que o crossover funciona e o som é limpo, tá joia? O correto é o que eu regulei a primeira vez, 14,7 volts, volume no 50 ali do player. Uma outra adendo que eu quero dizer aqui, que está dando até uma certa polêmica aí no mundo do som automotivo, é multímetro ou osciloscópio? Qual usar, né? Então, nos meus testes que eu fiz aqui, o meu multímetro da Aneng, tá? Um True RMS, ele trabalha bem até por volta dos 1900 Hz, 1800, 1900. 2000 Hz ele já cai 1 volt, e quanto mais eu subo isso, mais e mais e mais ele cai a tensão, tá? E isso em sinal senoidal. Eu fiz essa aferição com o multímetro e o osciloscópio. Então, o meu multímetro, para pôr um sinal de música e fazer o teste, fazer o ajuste de sinal, não funciona. Não sei dizer para vocês se existe multímetro que consegue fazer essa aferição corretamente com bastante precisão, porque hoje a gente tem multímetros muito caros no mercado. Então, para fazer isso, teria que comprar um multímetro caro desse, ou a gente pesquisar na internet alguém que fez esses testes e tal, para a gente ter certeza que esses multímetros bem caros, eles são capazes sim de trabalhar com altas frequências. O meu, o máximo 1800 Hz, não vai mais. E música a gente sabe que tem muitos picos, rapidez e muitas frequências variáveis. Então, o meu não dá conta de jeito nenhum de pôr uma música ali e fazer essa medição pela música, fazer esse ajuste de tensão pela música, tá? Somente pelo sinal senoidal, e isso até driver. Twitter também não dá para fazer porque a frequência já é acima dos 5000 Hz, tá? Fica aqui essas duas dentro, né?
adendo aí, explicando para vocês esses diferenciais, tá joia? Quem gostou do vídeo pode deixar o seu like, né? Se tiver alguma dúvida, algum comentário para fazer, pode dar aí a sua sugestão. E, né, agradeço a quem tenha visto o vídeo aí, tá joia? Um forte abraço, fiquem todos com Deus.